A alvorada despontava no horizonte do reino de Valdric, tingindo os céus com tons de dourado e carmim. Era um dia que prometia ser como qualquer outro para Mara, filha de nobres, criada sob as regras rigorosas da corte e acostumada a uma vida de resguardo. Sua beleza era lendária, com longos cabelos negros que caíam como um rio de ébano e olhos que refletiam a profundidade de seu espírito. Mas o que a destacava realmente era sua aura de pureza, que a todos elevava e intimidava ao mesmo tempo. Naquele dia, no entanto, o destino tinha outros planos. O castelo fervilhava com a presença dos soldados que haviam retornado de uma campanha militar. Entre eles estava Darius, o mais temido e respeitado comandante do exército de Valdric. Alto e robusto, com uma presença que fazia o salão inteiro silenciar quando ele entrava, Darius era um homem de ação, moldado por batalhas e endurecido pela perda. Seus olhos verdes traziam a intensidade de quem já viu mais do que gostaria, mas ainda assim, havia um magnetismo selvagem nele, algo que o tornava irresistível. Mara tinha ouvido falar de Darius. Histórias de sua bravura eram contadas por todos os cantos do reino, mas ela nunca imaginara que estaria frente a frente com ele. O encontro aconteceu de maneira inesperada. Durante o banquete organizado para celebrar a vitória do exército, Mara, que preferia os cantos silenciosos aos salões barulhentos, saiu para o jardim em busca de paz. Foi ali que ela o encontrou. Darius, cansado dos aplausos e bajulações, também procurava um refúgio. Ao vê-la sob a luz prateada da lua, algo dentro dele mudou. Mara parecia uma visão, uma criatura de um mundo mais puro e distante do que o que ele conhecia. Já ela, ao notar a presença dele, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele era perigoso, mas também fascinante. Perdão, não queria interromper, disse ele, sua voz grave e rouca preenchendo o espaço entre eles. Mara ergueu o olhar, suas bochechas corando levemente. Não interrompeu. Apenas. Precisava de um momento longe do tumulto. Ele sorriu de lado, um sorriso que parecia ao mesmo tempo gentil e carregado de intenções ocultas. Também. O salão é para celebrações, mas nem todos apreciam o ruído. Houve um momento de silêncio. Ambos pareciam medir um ao outro, como se tentassem desvendar os segredos que cada um guardava. Você é Darius, o comandante do exército, disse ela, quebrando o silêncio. E você é Mara, a dama que todos dizem ser tão pura quanto a neve, retrucou ele, seus olhos verdes cravando-se nela. Mara não sabia se a observação era um elogio ou um desafio. Mas o que mais a intrigava era a maneira como ele a olhava, como se estivesse desafiando o mundo para se aproximar dela. Nos dias seguintes, a presença de Darius tornou-se mais frequente no castelo. Ele era convidado constante nas reuniões da corte, e Mara não podia evitar cruzá-lo nos corredores. Cada encontro parecia uma batalha silenciosa, onde palavras simples carregavam significados profundos, e olhares furtivos incendiavam a atmosfera. Certa tarde, durante uma festa organizada no salão principal, Mara foi solicitada a dançar. Como era costume, ela deveria escolher um cavalheiro para acompanhá-la, e todos os olhos estavam voltados para ela. Com o coração acelerado, ela sentiu o olhar de Darius atravessando a multidão. Ele não a convidou, não era do feitio dele agir como os outros nobres, mas também não desviou o olhar, como se soubesse que ela o escolheria. E escolheu. Quando suas mãos se tocaram, Mara sentiu um calor que nunca experimentara antes. Ele a guiava pela pista com firmeza, seus passos sincronizados como se dançassem juntos há uma vida inteira. Apesar do toque respeitoso, havia algo de avassalador na maneira como ele a segurava, como se reivindicasse algo que ela não sabia que possuía. Não pensei que você escolheria um guerreiro para dançar, murmurou ele, sua voz baixa apenas para que ela ouvisse. Talvez eu quisesse surpreender, respondeu ela, desafiadora. Darius riu suavemente, mas não disse mais nada. Ele sabia o impacto que causava, e Mara sabia que estava jogando com fogo. O que começou como encontros casuais logo se tornou algo mais. Mara se pegava pensando em Darius mais do que deveria, e ele, apesar de sua disciplina inabalável, não conseguia afastar os pensamentos sobre ela. Havia algo em sua fragilidade aparente que o atraía, mas também o aterrorizava. Ele sabia que não era o tipo de homem para ela. Sua vida era cheia de perigos, e o mundo dela era feito de delicadeza e protocolo.
Uma noite, ao encontrá-la novamente nos jardins, Darius finalmente quebrou o silêncio que o atormentava. Amara, você sabe que isso é insensato, não sabe? Disse ele, sua voz grave carregada de emoção. Ela o encarou, seus olhos brilhando sob a luz da lua. Por quê? Porque você é um guerreiro e eu sou uma dama. Porque nossos mundos são diferentes. Ele se aproximou, suas mãos fortes segurando os ombros delicados dela. Porque eu não sou o homem que você merece. Eu sou forjado pela guerra, pelo sangue. Você merece alguém que possa lhe dar paz. E se eu não quiser paz? Sussurrou ela, suas palavras ousadas chocando a ambos. Darius hesitou. Ele podia sentir o conflito dentro de si, uma batalha entre a razão e o desejo. Finalmente, ele recuou, mas não sem antes deslizar os dedos pelo rosto dela, um gesto terno que prometia o que ele ainda não podia dar. A tensão entre eles crescia a cada encontro. Era inevitável, como uma tempestade que se forma lentamente até se tornar avassaladora. E foi numa noite de tempestade que tudo mudou. Amara, preocupada com o silêncio de Darius nos últimos dias, decidiu procurá-lo. O castelo estava quase deserto, e ela o encontrou no salão de armas, observando a chuva pela janela. Ao ouvir seus passos, ele se virou, surpreso. Amara, o que está fazendo aqui? Eu poderia perguntar o mesmo, respondeu ela, aproximando-se. Ele tentou afastá-la, mas desta vez, ela não permitiu. Colocando-se diante dele, Amara ergueu a mão e tocou seu rosto. Foi um gesto simples, mas que quebrou todas as barreiras que Darius havia construído. Sem pensar, ele a puxou para si e a beijou. Foi um beijo ardente, desesperado, como se ambos estivessem esperando por aquele momento desde o primeiro encontro. O mundo ao redor desapareceu, e tudo que restou foi o calor e a intensidade do momento. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes. Darius segurou o rosto dela, seus olhos buscando alguma forma de redenção. Isso é perigoso, Amara. Não posso protegê-la de mim mesmo. Então não tente, respondeu ela, sua voz firme e determinada. E assim, o destino de ambos foi selado. Um amor proibido, nascido entre a guerra e a paz, entre o dever e o desejo. A história de Darius e Amara estava apenas começando, mas já prometia ser tão ardente e avassaladora quanto as chamas que consumiam seus corações. Os dias que seguiram ao beijo foram uma mistura de euforia e tormento para ambos. Amara sentia o calor do toque de Darius em sua pele mesmo quando ele estava longe. Já Darius lutava contra seus próprios desejos, tentando se convencer de que precisava manter distância. Mas era impossível. Algo entre eles era mais forte do que o senso de dever ou as convenções do reino. Numa noite em que o céu estava limpo e as estrelas pareciam dançar sobre o castelo, Amara foi atraída novamente aos jardins. Ela sabia que ele estaria lá. Era como se suas almas tivessem um vínculo invisível que os guiava um ao outro. Ao encontrá-lo, ela percebeu a tensão estampada em seu rosto, o peso de uma guerra interna que ele não sabia como vencer. Você tem evitado olhar para mim, disse ela, quebrando o silêncio, sua voz suave como uma melodia ao vento. Darius suspirou, passando a mão pelos cabelos escuros. Estou tentando fazer o que é certo, Amara. Mas você torna tudo impossível. Ela se aproximou, e ele deu um passo para trás, como se estivesse fugindo de uma força que não podia resistir. Por que acha que isso é errado? Perguntou ela, a voz trêmula, mas cheia de determinação. Por que luta contra o que sente? Darius apertou os punhos, os olhos verdes faiscando como uma tempestade prestes a desabar. Porque o que eu sinto por você me consome. Você não entende. Eu sou um homem marcado pela violência, pela guerra. Eu não tenho nada a oferecer que não seja perigo. Mas antes que ele pudesse dizer mais, Amara colocou as mãos em seu peito, sentindo os músculos tensos sob a camisa de linho. Talvez eu não precise de proteção, Darius. Talvez eu só precise de você. A sinceridade em suas palavras quebrou a resistência dele. Num impulso, ele segurou-a pela cintura e a puxou para si, suas bocas se encontrando novamente num beijo ainda mais ardente e intenso do que o primeiro. Suas mãos deslizaram pelas costas dela, e ele sentiu como seu corpo reagia ao dele, a respiração acelerada, o tremor de antecipação. Você é um perigo para mim, Amara, murmurou ele contra os lábios dela,
suas palavras carregadas de desejo e aviso. Então somos um para o outro, respondeu ela, desafiadora, seus olhos brilhando como chamas. O céu escureceu completamente enquanto eles se perdiam um no outro. O mundo exterior parecia distante, irrelevante. Darius levou Amara para uma parte mais isolada do jardim, onde a luz das tochas não alcançava. Apenas o brilho da lua iluminava seus rostos. Ele a segurou como se temesse que ela pudesse desaparecer. Seus dedos acariciaram o rosto dela com delicadeza, e então desceram para os ombros, onde ele afastou o xale fino que ela usava. Você é como uma visão, Amara. Algo que eu nunca imaginei poder tocar. Ela sorriu, corando, mas sem desviar o olhar. E você é o homem que eu nunca soube que precisava. Darius não resistiu mais. Seus lábios encontraram o pescoço dela, explorando cada centímetro de pele com devoção e desejo. Amara arqueou o corpo, sentindo a intensidade do momento e entregando-se completamente. Se continuarmos, disse ele entre beijos, a voz rouca. Não pare, implorou ela, segurando o rosto dele com as mãos delicadas. As palavras dela foram sua rendição final. Ele a deitou suavemente sobre o gramado, os cabelos dela espalhando-se como uma coroa escura sob a luz da lua. Suas mãos exploraram o corpo dela com cuidado, como se ela fosse feita de algo precioso e frágil. Amara tremia, mas não de medo. Era o desejo que a tomava, algo novo, mas que parecia certo. Aquela noite foi um marco na história deles. Não apenas por ser a consumação de um desejo reprimido, mas porque ambos sabiam que, dali em diante, não havia retorno. Quando o sol nasceu, trazendo consigo a luz do dia e as responsabilidades que haviam sido esquecidas na noite anterior, Amara e Darius estavam juntos, ainda envoltos na intimidade que haviam compartilhado. Ele a observava dormir, a expressão suave dela contrastando com a tempestade que rugia dentro dele. Ele sabia que a corte jamais aprovaria o que haviam feito. Sabia que as consequências de ceder ao desejo poderiam ser desastrosas para ambos. Mas ao vê-la despertar, os olhos sonolentos encontrando os dele, ele soube que não se arrependia. Bom dia, murmurou ela, sorrindo suavemente. Bom dia, minha dama, respondeu ele, inclinando-se para beijar sua testa. Mas antes que pudessem desfrutar mais daquele momento, passos se aproximaram rapidamente. Era o som do destino batendo à porta, lembrando-os de que o mundo não os deixaria escapar ilesos. Darius! Gritou um dos soldados, ofegante. O rei exige sua presença imediata. Darius se levantou, o rosto endurecendo com a realidade que os aguardava. Ele ajudou Amara a se recompor, seus olhos transmitindo tanto desculpas quanto promessas. Isso ainda não acabou, Amara. Não pode acabar. E enquanto ele se afastava, ela sabia que lutaria por ele, assim como ele lutaria por ela. O que haviam começado naquela noite era mais do que um romance. Era uma chama que, mesmo cercada por tempestades, não poderia ser apagada. Os passos de Darius ecoavam pelos corredores longos e imponentes do castelo. Cada som parecia uma batida pesada em seu coração, relembrando de que o mundo ao qual pertencia não permitia falhas. A convocação do rei era urgente, como sempre. No entanto, a mente de Darius estava distante, ainda enredada na noite que passará com Amara. A lembrança do calor dos lábios dela e do brilho apaixonado em seus olhos o assombrava, trazendo um turbilhão de emoções que ele não conseguia controlar. Ele fez uma pausa antes de entrar na sala do trono, respirando fundo para mascarar qualquer vestígio de fraqueza. Seus olhos verdes se fixaram nas portas enormes adornadas com relevos dourados que contavam histórias de vitórias passadas do reino. Naquele momento, Darius não sentia o peso de um comandante vitorioso, mas o de um homem dividido entre o dever e o desejo. Ao empurrar as portas, o ambiente pareceu engoli-lo. A sala do trono era imensa, com paredes altas decoradas com tapeçarias que narravam as conquistas de Valdric. O rei estava sentado no trono elevado, vestido em suas vestes reais, e sua expressão era severa. Conselheiros se agrupavam ao redor, cochichando entre si. Todos silenciaram ao ver Darius entrar. Comandante, finalmente apareceu, disse o rei, sua voz grave e carregada de autoridade. Majestade, respondeu Darius, curvando-se ligeiramente. O olhar do rei era penetrante, avaliando como se pudesse ler cada pensamento oculto. Os rumores chegaram a mim,
Darius. Rumores sobre você e a filha dos Dvorak. O coração de Darius disparou. Ele ergueu a cabeça, mas seu semblante permaneceu impassível, uma habilidade adquirida em anos de guerra e intriga. Não dou ouvidos a rumores, Vossa Majestade. Meu foco é servir ao reino, respondeu ele, sua voz firme. O rei inclinou-se para frente, seus olhos brilhando com algo entre curiosidade e desaprovação. Eu confiei em você, Darius. Confiei minha linha de frente, minha defesa, minha honra. Não me dê motivos para questionar sua lealdade. Darius manteve o olhar fixo no rei, mesmo quando sentiu a tensão crescer no salão. Ele sabia que qualquer demonstração de nervosismo seria interpretada como culpa. Minha lealdade sempre pertenceu ao reino, Vossa Majestade. Nunca seria comprometida. O rei estudou por mais alguns instantes antes de se recostar no trono. Certo. Então prove sua lealdade. Amanhã, você liderará uma expedição para proteger nossas fronteiras. Relatos de movimentações inimigas não podem ser ignorados. Será uma honra, Majestade, disse Darius, escondendo a confusão que o dominava. Ele sabia que aquilo era mais do que uma missão. Era um teste. Uma maneira de afastá-lo de Amara e observar se ele seguiria as ordens sem questionar. Enquanto Darius deixava a sala do trono, o peso da missão começava a pressioná-lo. Ele não temia a batalha, mas o que deixaria para trás? Amara. Apenas pensar nela o fazia vacilar. Ele sabia que sua ausência colocaria em perigo, não apenas pelos perigos do castelo, mas pelos segredos que ambos compartilhavam. Ele caminhou até seus aposentos, onde a penumbra parecia refletir seu estado de espírito. Retirando a capa pesada de comandante, ele apoiou-se contra a mesa, olhando para o vazio. O rosto de Amara surgiu em sua mente, tão vívido que ele quase sentiu seu perfume. Houve uma batida na porta. Entre, disse ele, sua voz baixa. Era Cedric, seu fiel tenente. O jovem entrou com uma expressão preocupada, segurando um pergaminho. Comandante, notícias urgentes da fronteira. Parece que os movimentos são mais do que simples patrulhas inimigas. Darius pegou o pergaminho e leu rapidamente. As informações confirmavam a gravidade da situação. Organize os homens. Partiremos ao amanhecer. Cedric hesitou por um momento, antes de falar com cautela. Darius, há algo mais que o preocupa? Você parece distante. Darius ergueu o olhar para o jovem. Cedric era mais do que um subordinado. Ele era um amigo, alguém que o acompanhará em batalhas e conhecia suas fraquezas. Apenas os fardos do dever, Cedric. Nada mais. Mais tarde naquela noite, Darius não conseguiu evitar. Ele sabia que precisava ver Amara antes de partir, mesmo que fosse apenas uma última vez. Ele caminhou pelos corredores silenciosos até os aposentos dela, sentindo o coração martelar em seu peito. A porta estava entreaberta, e ele a viu junto à janela, olhando para o céu estrelado. A luz da lua banhava seu rosto, tornando-a ainda mais radiante. Por um momento, ele hesitou. Aproximar-se dela significava ceder ao que ele sabia ser impossível. Darius. A voz dela o trouxe de volta à realidade. Ela se virou, surpresa ao vê-lo ali, mas não recuou. O que está fazendo aqui? Perguntou ela, sua voz suave mas cheia de preocupação. Eu precisava vê-la. Amanhã, parto em missão, e não sei quanto tempo ficarei longe. Amara deu um passo em direção a ele, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e emoção. Você está partindo? Por quê? Ordens do rei. Proteção das fronteiras. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de tudo o que não podiam dizer. Finalmente, Darius deu um passo adiante, segurando o rosto dela com delicadeza. Amara, se algo acontecer, quero que saiba que tudo o que fiz foi por você. As palavras dele a atingiram como uma tempestade. Lágrimas brilharam em seus olhos, mas ela não recuou. Então volte para mim, Darius. Prometa que voltará. Ele não respondeu com palavras, mas inclinou-se e a beijou. Foi um beijo cheio de desespero e paixão, como se aquele momento pudesse transcender todas as barreiras entre eles. Quando se separaram, Darius pressionou a testa contra dela, fechando os olhos como se quisesse gravar aquele instante em sua memória. Eu voltarei, Amara. Não importa o que aconteça,
Eu sempre voltarei para você. E com isso, ele saiu, deixando-a sozinha com a promessa de um amor que parecia condenado, mas que continuava a arder com a força de 1000 chamas. Esse capítulo agora apresenta maior profundidade emocional, diálogos envolventes e detalhes que capturam o dilema de Darius e Amara, mantendo o tom ardente e avassalador. O amanhecer trouxe consigo um frio inclemente e o peso das responsabilidades. Darius estava à frente de seus homens, com o olhar fixo no horizonte nebuloso. A comitiva partia do castelo, carregando bandeiras que simbolizavam a glória de Valdric. No entanto, o coração de Darius estava longe daquele cenário de guerra iminente. Ele pensava em Amara, na promessa que fizera e nas incertezas que agora o consumiam. Enquanto a comitiva seguia, Cedric se aproximou. Comandante, algo me inquieta, começou ele, sua voz baixa. Há algo de estranho nessa missão. As informações chegaram rápido demais, como se fossem plantadas. Darius apertou os lábios, ponderando sobre as palavras do tenente. Ele mesmo havia sentido que as ordens do rei vinham carregadas de intenções ocultas. Mantenha os olhos abertos, Cedric. Quero que monitore qualquer movimentação que pareça fora do comum. Cedric assentiu, mas o que viria a seguir estava além da imaginação de ambos. De volta ao castelo, Amara passará o dia inquieta. Desde que Darius partirá, uma sensação de desconforto a perseguia. A promessa dele de retornar era como um fio de esperança, mas ela sabia que o mundo em que viviam era cruel e incerto. Ela caminhava pelos jardins do castelo quando ouviu passos apressados. Beatrice, uma das damas de companhia do castelo, surgiu, visivelmente perturbada. Lady Amara, há algo que você precisa saber, disse ela, puxando Amara para um canto mais reservado. O que houve, Beatrice? A jovem olhou ao redor antes de continuar. Eu ouvi os conselheiros do rei conversando. Eles planejam algo contra Darius. Essa expedição não é apenas uma missão. É uma armadilha para afastá-lo e enfraquecê-lo. O coração de Amara congelou. Isso não pode ser verdade. É. E o pior é que, o rei desconfia de sua lealdade a ele por sua aproximação com você. Amara sentiu as pernas fraquejarem. As ações dela haviam colocado Darius em perigo, mesmo sem intenção. Preciso fazer algo, disse Amara, determinada. O aviso secreto. Sem perder tempo, Amara decidiu agir. Ela escreveu uma carta urgente para Darius, alertando-o sobre a possível traição. Sabia que não poderia confiar em ninguém para entregá-la, então buscou um dos mensageiros do castelo, oferecendo-lhe uma quantia significativa para garantir que a mensagem chegasse diretamente às mãos dele. Não diga a ninguém sobre esta carta. É uma questão de vida ou morte, instruiu Amara. O mensageiro assentiu e partiu imediatamente. Na fronteira, Darius e seus homens montavam acampamento. A tensão no ar era palpável, mas nada parecia fora do lugar. Cedric fazia ronda quando avistou algo ao longe. Comandante, um mensageiro se aproxima. Darius ergueu os olhos, surpreso. Ele não esperava comunicação tão cedo. O mensageiro se aproximou, entregando-lhe a carta. Darius abriu o pergaminho e reconheceu imediatamente a caligrafia delicada de Amara. À medida que lia, seu semblante endurecia. Darius, você está em perigo. O rei planejou essa missão para testar sua lealdade, mas há algo mais. Eles querem enfraquecê-lo e possivelmente eliminá-lo. Tome cuidado. Ele apertou o pergaminho nas mãos, sentindo a raiva ferver em suas veias. O rei o estava usando como uma peça descartável no jogo de poder. Cedric, convoque os homens. Vamos reforçar a segurança do acampamento. Não podemos confiar em ninguém. Mas antes que pudessem reagir, uma explosão ecoou ao longe. O acampamento foi tomado pelo caos quando flechas incendiárias começaram a chover do céu. Emboscada! Gritou Cedric. Darius sacou sua espada, liderando seus homens na defesa. O ataque era coordenado e implacável. Ele percebeu que aquilo não era apenas um grupo de inimigos comuns. Era algo orquestrado. Asterisco asterisco o encontro inesperado asterisco asterisco. No meio do caos, Darius avistou uma figura encapuzada ao longe, observando tudo de uma colina próxima. Sua postura era familiar, mas ao mesmo tempo enigmática. Algo nele fazia o sangue de Darius gelar. Ele lutou para alcançar a figura,
Mas ela desapareceu na escuridão antes que pudesse confrontá-la. Ao retornar ao castelo, dias depois, após repelir o ataque com grande dificuldade, Darius foi recebido com olhares desconfiados e uma convocação imediata do rei. Ele entrou na sala do trono, com o corpo cansado, mas os olhos ardendo com determinação. Majestade, fui emboscado. Alguém traiu o reino, disse ele, sua voz carregada de indignação. O rei o encarou, impassível. Acusações sérias, Darius. E o que você sugere? Antes que Darius pudesse responder, as portas se abriram, revelando um homem alto e robusto. Ele tirou o capuz, revelando seu rosto. Era Malik, um antigo aliado do reino, que supostamente havia desaparecido. Malik. Darius estreitou os olhos, surpreso e furioso. Sim, Darius. E há muito que você precisa saber sobre as intenções do rei. A sala mergulhou em silêncio enquanto Malik começava a revelar segredos que poderiam mudar para sempre o curso da guerra e a posição de Darius no reino. A neve começava a derreter, anunciando a chegada de uma nova estação. No castelo, Amara aguardava com o coração apertado. Dias haviam se passado desde que enviara sua carta a Darius, e o silêncio a corroía por dentro. Ela passava as noites imaginando se ele havia recebido o aviso, se estava seguro ou, pior, se algo terrível acontecerá. Ao mesmo tempo, os corredores do castelo estavam mais agitados do que nunca. O rei havia convocado conselheiros, reforçado a segurança e mantido reuniões a portas fechadas. Algo estava prestes a acontecer, mas Amara não sabia o que. Naquela manhã, enquanto passeava pelo jardim, ela viu um movimento no portão principal. Um cavaleiro coberto de poeira desmontava de seu cavalo com passos decididos. Seu coração disparou. Era Darius. Ela correu ao encontro dele, ignorando a etiqueta e os olhares curiosos dos criados. Quando ele a viu, uma mistura de alívio e paixão passou por seu rosto. Ele a segurou nos braços antes que ela pudesse dizer uma palavra. Darius. Você está bem? Eu temi pelo pior. Ele acariciou o rosto dela, seus dedos traçando suavemente suas feições. Estou aqui, Amara. Graças a você. Sua carta me salvou. Amara sentiu lágrimas de alívio brotarem, mas antes que pudesse falar, ele a beijou. Foi um beijo urgente, cheio de sentimentos reprimidos e promessas não ditas. O mundo ao redor parecia desaparecer. Quando se separaram, Darius a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. Amara. Algo mudou. A emboscada revelou mais do que traições no campo de batalha. Ela mostrou o que realmente importa para mim. Você. Ela abriu a boca para responder, mas ele a interrompeu. Sei que nosso romance começou em meio a segredos e alianças políticas, mas o que sinto por você é real. Quero você ao meu lado, não como uma estratégia, mas como minha companheira. Amara ficou sem palavras. As barreiras que antes os separavam pareciam desmoronar. No entanto, o momento de felicidade foi interrompido pela chegada de um mensageiro real. Comandante Darius, o rei solicita sua presença na sala do trono imediatamente. Darius trocou um olhar com Amara. Espere por mim. Isso não está acabado, prometeu ele antes de segui-lo. Na sala do trono, o clima era tenso. Malik estava ao lado do rei, e os conselheiros murmuravam entre si. Darius, começou o rei, com sua voz grave. Recebi informações sobre a emboscada. Malik me trouxe provas de traição dentro do próprio reino. Darius manteve-se firme. Majestade, há mais em jogo do que uma emboscada. Essa conspiração vai além do campo de batalha. O rei assentiu lentamente. Concordo. Por isso, decidi reforçar sua posição como comandante. Mas há uma condição. Darius estreitou os olhos. Qual seria? O rei sorriu. Preciso de um compromisso público para unificar as casas. Um casamento com Lady Amara selará a aliança que precisamos. Darius sentiu uma onda de alívio e surpresa. Ele não esperava que o rei aprovasse o relacionamento tão facilmente. Majestade, será uma honra. Os preparativos para o casamento começaram imediatamente. O castelo ganhou vida com as festividades. Amara, embora nervosa, sentia-se radiante. Ela não imaginava que um amor tão conturbado pudesse florescer em algo tão puro. No dia da cerimônia, o salão estava repleto de nobres,
cavaleiros e convidados de toda a região. Amara entrou, vestida em um traje que parecia feito de estrelas, enquanto Darius a aguardava no altar com um sorriso genuíno. Quando os votos foram trocados, houve um momento de silêncio, seguido por aplausos calorosos. Depois da cerimônia, Darius a levou para uma varanda com vista para o reino. Amara, prometo que este será apenas o início de nossa história. Lutarei por você, pela nossa felicidade e pelo nosso futuro. Ela sorriu, tocando o rosto dele. E eu prometo estar ao seu lado, não importa o que aconteça. Enquanto eles trocavam um último beijo sob o céu estrelado, um mensageiro chegou correndo. Comandante Darius, Lady Amara. Uma notícia urgente. Os dois se viraram, apreensivos. O que aconteceu? Perguntou Darius. O mensageiro hesitou antes de responder. Malik encontrou um documento que revela quem está por trás da conspiração. É alguém dentro do círculo do rei. Darius e Amara trocaram um olhar determinado. O casamento era apenas o começo de algo maior. Eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio juntos.